Bom dia a todos. Ontem estive com minha neta lá em Olinda e ela me fez uma pergunta interessante. Ela disse: Vô, já que não tem aula, tu estás fazendo o que em casa? Eu disse: Ah, Samara. Samara é o nome dela. Muita coisa. Então dei uma explicação muito geral. Então, aproveitando esse questionamento de Samara, vou dizer para quem não sabe o que é um trabalho de um servidor público, professor da Universidade Federal, quais as atribuições ele tem. Geralmente as pessoas pensam que professor é só sala de aula. Lembrar a todos que estamos em regime de home office. Home office significa escritório em casa, trabalho em casa. Então eu vou dizer a vocês que desde que foi decretada a quarentena, que eu não parei de trabalhar um só dia, inclusive sábados e domingos. E que essa é minha rotina normal. Normalmente é essa, de segunda a segunda. O que faz um professor quando não está em sala de aula? Para estar em sala de aula, o professor tem que saber muita coisa, tem que se preparar, tem que ter metodologia, tem que ter os assuntos atualizados, tem que responder às perguntas dos alunos, porque senão ele fica desmoralizado. Ele tem que ter teoria e associar a prática aos acontecimentos que acontecem na realidade. E para isso o professor tem que estudar um bocado. Tem que ler muitos livros. Vejo aí a minha estante, como está abarrotada de livros. Ainda temos outro quarto aqui ao lado, que tem mais livros do que esse. Tem a universidade, que tem outra quantidade de livros. Tenho livros aqui que estão ainda em processo de leitura. Eu tenho aí uns 10 para ler. O professor tem que preparar a aula, tem que fazer plano de ensino atualizado. Isso implica em novos livros, novos conhecimentos, preparar novos slides, preparar novas metodologias, preparar vídeo. O professor tem que corrigir artigo de aluno que está concluindo o curso de especialização, tem que orientar alunos de mestrado, doutorado. Imagine o trabalho que dá você pegar uma dissertação de 200 páginas, uma tese de doutorado com 250 páginas para você ler, emitir parecer, ler para poder dar um parecer adequado. Então tudo isso é um trabalho intelectual. Quem não sabe, o cérebro consome mais de 80% da energia do corpo. Então você ficar à frente de um computador, ele consome. Tem dias aqui que eu termino e estou exausto, porque a nossa energia mental e a visão é muito consumida. Infelizmente vivemos num país onde as pessoas não têm acesso ao conhecimento. Os chamados bens culturais só são acessíveis a uma certa classe média. E aí essa ignorância. Essa foto que a Ladice colocou aí de um cara na piscina, como se retratasse a folga de um servidor público, isso é uma falácia. Pode ser que algum outro tenha essa oportunidade de estar numa piscina, mas essa não é a maioria dos servidores públicos federais e estaduais, porque eu tenho amigos, tenho irmãos que são servidores estaduais, eles trabalham em casa, em regime de home office. Então, continuando, o professor tem que fazer tudo isso que eu falei, tem que elaborar projeto de pesquisa, tem que elaborar projeto de dissertação. Mesmo à distância, ele tem que fazer certos trabalhos de administrativos, planejamento estratégico, fazer relatórios,
para CAPES, preencher currículo Lattes. Eu digo a vocês, se eu passar 90 dias em casa, sem ir na universidade, mesmo assim ainda terei pendências. Estou fazendo um livro, estou terminando de construir um livro sobre alimentação saudável. Tenho construindo aqui um ensaio sobre eficiência no setor público que está me tomando algum tempo. Então, sinteticamente, esse é um trabalho de professor. Quem quiser ver um dia, me acompanhar aqui em casa, é só vir e ver que não é fácil, não é moleza. Ninguém faz um mestrado, ninguém faz um doutorado deitado numa rede. Não faz. Todos que fazem um mestrado e um doutorado sabem a dificuldade que é, o desafio que é, a exigência que é. Muitos não conseguem terminar. Muitos não conseguem terminar. A exigência é muito grande, é muito elevada. Por isso que muitos adoecem pelo caminho. Doenças crônicas. Hoje é muito comum entre professores, por exemplo, depressão, câncer, diabetes, pressão alta. São doenças muito comuns aos docentes de universidades federais, porque o estresse é muito grande. Em que pese parecer que é um mar de rosas, é colocar um livro debaixo do braço e ficar caminhando para lá e para cá. Não é. Não é. Porque a responsabilidade de formar engenheiros, administradores, economistas, historiadores, sociólogos é muito grande. É muito grande. Porque é esse pessoal que vai trazer o desenvolvimento para a nação. Então não é um trabalho pequeno. Os técnicos da universidade hoje são muito capazes, são muito capacitados, trabalham muito com tecnologia de ponta, são bem formados, têm mestrado, têm doutorado, pessoal de altíssimo nível intelectual. Então tem que ser respeitado. Bem, esse vídeo foi para ser divulgado na medida que quem possa fazê-lo, porque esse é o nosso papel de difundir o que significa a universidade, do que significa o ensino público, do que significa o trabalho que dá para termos um ensino público, uma pesquisa pública, um trabalho de extensão público, trabalho de consultoria, de assessoria. É muita coisa, é muita coisa. Um grande abraço.